Vocês me acompanham, se tiver alguma coisa, eu vou olhando aqui para a lição. Vou fazer mais um, para não ser muito demorado aí também, muito cansativo. Não é isso? Então, quem era Josué? Josué é um profeta, não é isso? Um servo de Moisés, um servo de Deus. E não tem época que a gente está numa boa com Deus, se acha que está com mais santo, né? Josué estava nessa fase. Estava lá em cima com Deus. Primeiro ele tinha atravessado o Rio Jordão. O Rio Jordão naquela época era época de inundação, não tinha quem atravessasse. E Deus abençoou ele que ele conseguiu e separou as águas do Rio Jordão de um lado para outro e passaram. Quase igual a travessia do Mar Vermelho. Então ele estava mesmo. Segunda coisa que tinha acontecido com Josué nessa época, eles derrubaram o muro de Jericó, tem música, tem tudo, né? Tomaram a cidade de Jericó. E simplesmente o quê? Rodando em volta da cidade, o muro caiu. Realmente um milagre. Então Josué, ele estava realmente bem dotado com Deus. Mas observe que isso vai servir para a nossa experiência, que às vezes, né, pequenos problemas, pequenos detalhes, é o que mais embaraça a gente. Um exemplo pequenininho. Aí você cria aquele... Vocês já conheceram alguma mãe que tem aquele filho abençoado, eu mesmo tenho 2 sobrinhos, que faz tudo de errado, ela faz, menino, eu vou lhe bater, e nunca bate. E o menino cresce fazendo tudo errado. O menino mal criado mesmo. E resultado, mais tarde aqui ela vai ver o resultado, né? Isso termina batendo até na mãe. Então, são coisas pequenas, detalhes pequenininhos, que às vezes nos vão causar grandes prejuízos mais tarde, né? Então, são algumas derrotas na vida, alguns fracassos na vida pequenininhos que nós não damos tanta importância, mas que com o devido tempo vai nos causar grandes prejuízos. Então, observe o que aconteceu com esse cidadão, Josué. Ele venceu essa guerra contra aquela cidade, o pessoal de Jericó, uma coisa estupenda. E aí se preparou para entrar em guerra contra um povoadozinho que chamava Ai. Até o nome é feio, Ai. Né? Interessante, ele manda o pessoal olhar, né, pesquisar aquela cidade para entrar em guerra. E o pessoal disse, não, é tão pouca gente que não precisa mandar todo mundo. Basta 2.000 ou 3.000 homens que a gente ganha essa guerra, é fácil demais. Né? Eles tinham, às vezes, utilizavam até 20.000, 30.000 soldados, para utilizar só 2.000 soldados. Então, praticamente, o Josué tinha certeza que ia ganhar aquela guerra, aquela batalha. Às vezes também, nós nos colocamos em alguma situação na vida e subestimamos um pouco, achando que é tão fácil, né? E não damos a importância necessária e terminamos o quê? Sendo prejudicado de alguma forma. Às vezes acontece. Exemplo, se vamos colocar sempre a faculdade, fica mais fácil. Mas aquele professor que chega ali, cheio de lábia, aquela fala macia, aí a gente olha e diz, rapaz, esse aí vai ser moleza. E aí não estuda tanto. Aí quando vem a primeira prova, pá, o cara toma um 20 ou um 10, e aí, meu Deus do céu, aí eu vou ter que estudar. E tem gente que consegue perder porque deixa para estudar, porque na última parcial aí não tem mais jeito. Então tem esses problemas. Então Josué fez isso. Subestimou o adversário, né? Tinha ganho guerra, mas importante, mandou 2.000 ou 3.000 homens para entrar em guerra. Resultado, quando esses soldados chegaram lá, apanharam para valer. E a cidadezinha colocou eles para correr. E muitos deles morreram. E aí voltaram desesperados. E aí o Josué, meu amigo, não quis acreditar, não é possível. Não é possível que tenha acontecido uma coisa dessa. Só que quando a pessoa tem conhecimento de Deus, ele sabe mais ou menos onde é que está a falha.
E ele percebeu o quê? Bem, como a coisa era tão fácil, eu tinha tanta certeza e consegui perder, alguma coisa não está mal, alguma coisa eu estou falhando com Deus, alguma coisa eu fiz de errado, ou alguma coisa meu povo fez de errado. Então a primeira coisa que ele faz é o quê? Rasga as roupas dele, numa forma de se humilhar a Deus, entendeu? Ele rasga as roupas dele, né? E implora a Deus, vai perguntar a Deus realmente o que é que está acontecendo. Isso está no versículo 6. Ó. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Jeová: Ai, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dar das mãos dos amoreus? Então, a primeira coisa que ele faz, se humilha. Ele se humilha a Deus. Ele e todo aquele povo. Às vezes também perdemos muita coisa por falta disso. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E como toda a fé de Josué e daquele povo era em Deus, ele sabia que sem a mão de Deus ele não ia conseguir nada. Então ele se humilha e volta a Deus para saber onde foi que ele errou. Nós podemos tirar dessa lição também o quê? Já aconteceu na gente, acontece ou não acontece, às vezes a pessoa errar uma, duas, três vezes, a mesma coisa, repetir o mesmo erro? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Eu mesmo já quebrei a cara umas 3 vezes a mesma coisa. E colocar gente dentro da minha casa. Não aprendi. É gente que eu nem conheço. Né? E às vezes praticando zoeiro, uma ou duas vezes, repetindo a mesma coisa, errando da mesma forma. Depois que acontece, não era para ter feito isso. Eu já errei essa vez e está eu repetindo o mesmo erro. Então, isso às vezes acontece. Só que tem vezes que nós erramos por causa do nosso próprio orgulho. Né? Eu fiz aquilo e errei. Mas eu acho no fundo que está certo. E eu não consulto a Deus. Antes de tomar qualquer decisão ou de repetir aquela mesma coisa, eu acho que eu estou certo, eu faço. Porque às vezes é conveniente a mim ou porque eu gosto. E isso aí é falta de quê? Falta de humildade também. Entendeu? De primeiro o quê? Tudo que a gente tem que fazer é consultar a Deus. Consultar a Deus é uma coisa simples. Se consultar a Deus. Mas quantas vezes também nós não podíamos até, por exemplo, tem um professor que é um bicho da faculdade, mas tem a Anne, tem a Patrícia, tem o Anderson, que já passaram, já conhecem a moda dos professores. Mas às vezes eu não quero, eu não vou pedir nada a eles. E aí termino pegando aquele condenado lá e me esbagaço todo. Por uma simples coisa, de eu chegar e telefonar: Anderson, Patrícia, rapaz, me diga aí, professor, melhorzinho aí, tem 3 aqui, qual o melhor desses 3? Às vezes acontece isso. Ou às vezes acontece assim, a pessoa quer ser sabida demais. Eu estou dando vários exemplos para vocês entenderem. Às vezes às vezes a pessoa deixa de ser humilde por uma coisa que, um detalhe, e termina cometendo, não sendo humilde, uma coisa que podia ter melhorado tudo. Mas acontece assim. Um colega meu, eu estava querendo doido para ir para o Paraguai. Ele também quer ir doido para o Paraguai. Aí sabe o que ele faz? Ele vem, pede informação, né? Mas ele não passa informação nenhuma. Não passa informação nenhuma. Aí você vai passando o tempo, você vai ver que está sendo usado. Né? Então você também não tem mais interesse de passar informação nenhuma, porque você está vendo que ela está fazendo de besta. Aí pronto, aí o cara às vezes consegue uma informação lá, que não é muito.
só queria tirar proveito. Ele não existia aquele feedback de, não, vou lhe ajudar, você me ajuda, não. Não existe. Entendeu? Então, tudo tem que ser em harmonia. Primeiro, pedindo orientação a Deus e depois, amigos. Diz que é o chefe da Coca-Cola, né? Eu esqueci o nome dele aqui, que ele proferindo uma palestra, ele disse que tinha 4 bolinhas. A vida era 4 bolinhas. A primeira bolinha, ele podia representar como trabalho. Aí depois vinha outra bolinha, a família. A outra, a saúde, né? E tinha outra bolinha que eu não estou bem lembrado. Só que ele dizia assim, que a primeira bolinha do trabalho era de borracha. E as outras bolinhas era de vidro. Era a família, a saúde e os amigos. Então ele disse que essa bolinha de borracha ele podia jogar no chão, que ela ia bater e voltar. Mas as 3 bolinhas, as outras, se caíssem, quebravam. Então são coisas que a gente tem que saber diferenciar e dar a importância necessária. Deus, família, nossa saúde, amigos. Isso é básico na vida, não é isso? Mas observe bem, depois que aconteceu isso, que Josué se humilha, que pede a Jesus, a Deus, né? Aí vocês vão ver do capítulo 10 ao capítulo 15, que Deus revela a Josué que aquilo que aconteceu com ele é porque estava tendo um problema dentro do arraial, dentro daquele povo dele, que precisava ser resolvido. Precisava ser resolvido. E aí o que acontece? Josué escuta a voz de Deus. É lógico. E a voz de Deus, às vezes também nós pegamos, porque tem gente que quer que Deus fale realmente no ouvido. Quer que seja como um celular mesmo, esteja ouvindo. E Deus às vezes fala de uma forma tão discreta, né? Fala por uma mensagem, fala por uma música, fala por um conselho de um amigo, né? Cabe o quê? A nós estar atento à voz de Deus. Está a tua voz de Deus. Saber como é realmente, o que é que Deus quer, ter discernimento. Então, o Josué aqui, Deus revela que está tendo um problema dentro do povo dele. E ele escuta. Ele escuta. E aí mais, depois disso, o segundo passo importantíssimo na relação nossa com Deus, ele escuta a voz de Deus e ele obedece a Deus. Que é outra coisa importante. É tão fácil ser crente, né? Dizer que é crente e agora obedecer nada. Eu digo crente em todos os sentidos. E obedecer nada. O mundo hoje vive realmente o quê? Uma hipocrisia. Nós vemos às vezes as igrejas cheias de pessoas, tudo, mas não buscando a Deus, né? Ou buscando um milagre, ou uma melhora financeira, ou status. E tem gente que vem para a igreja buscar status. Tem vários cantores aí que estão dentro da igreja, porque se fosse no mundo, não fariam sucesso nenhum. Então, há várias formas de se buscar Deus, né? Mas, se buscar Deus, escutando a voz de Deus e obedecendo. Deixa eu ler só um pouquinho aqui, de 10 a 15, para vocês entenderem. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediu o meu conserto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Pessoal, o povo lembra, infelizmente hoje, muitas pessoas pensam que Jesus, como é bondade,
estivesse passando um filme naquele dia. Muitas coisas que nós temos escondidas naquele dia vão ser mostradas. Vão ser mostradas, vírgula, a depender da capacidade do arrependimento de cada pessoa. Porque tem gente que faz e nunca se arrepende. Mas a pessoa olha e diz, não, aquela pessoa, e nada, a pessoa vive de uma forma hipócrita, não se arrependeu de nada. Mas tem outros que fazem muito pior e se arrependem. Como no caso do ladrão que estava na cruz, né? E aí um começa a falar de Jesus, nem morrendo você consegue temer. E aí Jesus vira e diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele cara era assassino, mas ele se arrependeu de verdade, né? Se arrependeu de verdade. Então observe que eles obedecem imediatamente à voz de Deus, e Deus fala com ele, guia eles para mostrar tudo que estava errado dentro daquele povo dele. Observe que eles começam a partir daí fazer o quê? Deus manda que ele passe tenda por tenda, família por família, para ver o que é que estava acontecendo, onde era que estava o erro. E Josué começa a fazer isso. E depois de um tempo ele descobre o quê? Que um cidadão chamado Acã tinha realmente roubado alguma coisa durante a guerra contra Jericó e tinha escondido dentro de sua tenda. E naquela época era a época da lei. Deus não perdoava. Observe, se a gente olhar direitinho, quando Deus mandava passar, era instaurada uma guerra dessa, nem as crianças escapavam. Morria o pai, a mãe, as crianças, o animal, tudo Jesus mandava passar fio da espada. E a gente se pergunta assim, meu Deus, até as crianças? Mas até as crianças. E tudo para Deus tinha um significado. Né? Tudo para Deus tinha um significado. Então esse cidadão aqui, ele começa a procurar o que estava errado dentro dele aí. Primeiro, eles obedecem à voz de Deus. Mas outro fator importante é o quê? A disponibilidade deles em remover o mal. Por quê? Era uma pessoa da família dele que tinha praticado o erro. E eles sabiam que Deus ia mandar punir, ia mandar matar. Mas Josué o quê? Ele obedece, mesmo sabendo que será triste para todo o povo ali, que vai ver um dos seus ali pagar um preço e alto. Então, depois de muita procura ali, o que é que eles descobrem? O Acã vem e diz, não, eu realmente roubei a prata, levei tudo e está dentro de minha tenda. Pronto. Depois que é descoberto isso, pessoal, esse pessoal, o Acã e sua família, é mandado para um local fora do arraial e ele é apedrejado e é morto. Matam ele, com família, com tudo. Foi a forma que foi comido. Mas um fato interessante nisso aí, como nós estamos falando de problemas pequenos, essa simples besteira que o cara roubou estava prejudicando um agrupamento de pessoas, uma comunidade. Quer dizer, uma pessoa só estava prejudicando tudo. E para Deus, ou é santo ou não é santo. Aí vou contar aqui duas historiazinhas. Uma realmente aconteceu, é verídica, e a outra não. Essa um cidadão, ele está procurando um vigilante, um guardião.
o outro faleceu e ele está procurando uma pessoa para trabalhar como guardião. E aí convocou uma reunião, né, com todos aqueles mais conhecidos, que ele tinha mais afinidade, para que aquelas pessoas, no meio deles ali, fossem entrevistados, ele escolhesse um que ocupasse o lugar daquele para trabalhar. E todos entraram naquela sala e eles apresentou o problema. Diz, olha, quem resolver esse problema é que está empregado. Todos entraram naquela sala e o problema que foi mostrado foi uma mesa de centro. O pessoal sabe o que é uma mesa de centro, né? Um vaso muito bonito de cristal, um vaso precioso mesmo. Eles apresentou ali. O problema é esse aqui. Esse mesa de centro e esse vaso de cristal. E aí um ou outro entrava ali, olhava, mas procurava defeito naquele vaso, procurava defeito na mesa, dizendo, mas um negócio tão bonito, qual o problema? Até que teve um doido, vamos chamar assim, que entrou, pegou um pedaço de pau, sentou no pau, na mesa de centro no vaso, quebrou todo. Assim que foi quebrada a mesa de centro e esse vaso, o cidadão velhinho diz, olha, você será o novo contratado. Você está contratado. A pessoa não entendeu nada. Mas por quê? Por quê? Ele quebra tudo aqueles bagaços e ele está contratado. Aí simplesmente a resposta ele diz o que eu mandei vocês fazerem foi o quê? Resolver o problema. E ele resolveu o problema sem levar em conta o valor do problema, se é bonito, se é inocente, isso é nada. Ele resolveu o problema. Esse é o X da questão. O X da questão da gente é que às vezes nós somos levados ou somos envolvidos em problemas, porque, como ele fala aqui, inocente. Às vezes você encontra aquela pessoa que fala macio, aquela voz, e é uma beleza. Eu tive um exemplozinho, eu trabalhando na cidade de Caldas do Cipó, e chegou um soldado com um menino de 9 anos. Um menino bonitinho, branquinho, parecia Ana minha assim, cabelo ali. E aí, o soldado dando cascou pro menino. Diz aqui, ó, estava roubando aí na feira. Aí eu olhei, sabe que você bateu na criança, rapaz? Me deu o menino pra cá. E eu fiquei com pena do menino, pô. O menino é uma coisa linda. Isso não é possível, esse menino 9 anos está roubando. Eu disse, rapaz, você é de onde? Ele disse, não, eu não estava roubando não, eu estava olhando. E aí quando acabar o rapaz lá disse que eu estava levando o rádio. E eu vendo, parecia inocente demais, o cidadãozinho, eu não prendi, não coloquei ele numa cela separada. Eu coloquei numa área no fundo da delegacia e o muro, eu creio, miseravelmente, com mentira, tinha uns 3 metros. Mas não foi nada não, e mandei averiguar para ver se realmente era verídica a situação, entendeu? Não foi nada não, isso demorou mais ou menos 1 hora. Aí chegou umas 3 pessoas, todos acusando o menino de roubo. Eu fui buscar o menino. Quando chega lá, sabe o que encontrei? Nada. O menino pulou o muro, como ele pulou, não sei. Pulou o muro e sumiu. Depois foi que um sargento que já conhecia bem a área disse, rapaz, esse menino é acostumado a fazer lance aqui na região. Ele é de Sergipe, ele saia de um estado e vinha roubar no outro, com 9 anos de idade. Então, às vezes, nós nos colocamos em certos problemas, né? Porque, em vez de primeiro consultar a Deus, a gente analisa o que o diabo está nos mostrando. Aquela coisa inocente, que parece certa, mas que na realidade não tem nada de certo. O que é lógico, pessoal? Isso aí veio. O pessoal fantasia o diabo com chifre e com tudo. Né? Você acha que se ele quiser, como ele veio para induzir as pessoas, ele vem com chifre e tudo? Não. Ele vai vir parecendo um Brad Pitt. Não é isso? Não, ele chega aqui, Isla, tudo bem? Estou aqui e tal. Claro, ele vem da forma mais bonita, mais
nós conseguimos se meter e se envolver em certos problemas porque não analisamos. Outra coisa também disso aí, dessa mensagem, é que às vezes também nós nos metemos em problema porque nós avaliamos o que vamos perder. Entendeu? E aí, como eu não quero perder, eu vou protelando. Exemplo, aquela pessoa que começou aquele comércio bonito, e a pessoa começa a chamar de empresário, doutora Patrícia, doutor Anderson, né? Eu sou empresário, não sei o quê, e a pessoa vai, rapaz, e entra no meio da sociedade, todo mundo. Eu vi a história agora de um rapaz assim, está estudando aqui com a gente. Ele é empresário e começou com costura, com roupa, com tudo, né, bem cotado na sociedade, e aí começa a ver que não vai ter muito sucesso. Vai tá afundando, a empresa dele tá no vermelho, mas ele começa o quê? Para maquiar, para manter o status. Ele toma empréstimo de um canto, toma empréstimo de outro, entendeu? E aí termina se metendo também em um problema. Era um problema que era pequenininho, como o do Josué, mas que traz consequências graves. Esse rapaz hoje está aqui na Bolívia também, ele está no 8º semestre, não é da nossa faculdade não, da Unifrance. Também teve que abandonar tudo. Uma coisa que ele podia ter resolvido logo no início, está dando prejuízo, não tem como equacionar, vou fechar a empresa e... Não, ele levou até um certo ponto que não teve mais como, teve que sair da cidade por tanta dívida, tantos credores na volta dele. Não é isso? Então, o principal da lição, problemas tem que ser cortado pela raiz. E não importa o tamanho do problema. Não importa se é pequenininho, se é grande, mas nós temos que ter o quê? Atitude para cortar o problema pela raiz. Mesmo que isso vai nos custar muito. A Josué custou o quê? Custou um membro da família dele, né? Uma pessoa da família dele, que eu creio que muitos gostavam dele, morrer apedrejado. Né? Mas ele tinha que fazer aquilo, tinha que obedecer a Deus. Né? Era a vontade de Deus. Assim também Deus quer a mesma coisa em nossas vidas. Deus não quer que a gente tropece, ou ande tropeçando, ou se metendo em confusão. Não, Deus quer a nossa vida com paz. Né? Que a gente tenha paz, tenha saúde. Mas isso depende de quê? De atitude. E para fechar aqui, Anderson, né, que eu estou extrapolando, para fechar outra história que eu vou lhe contar, às vezes também nós temos a solução do problema e pensamos que é problema, nos perdendo porque não damos a importância necessária. Essa história é verídica. Em 1990, isso está na Gazeta Mercantil de 1990, né, tinha um cara no Rio de Janeiro que ele catava lixo. E ele usava um animal, um cavalo, para catar lixo. Né? E aquele animal passava ali o tempo todo ali, coitado, o dia todo, carregando aqueles fardos de material, de papelão, tudo para reciclar. Né? Era a vida daquele cavalo, era esse aí. Né? E aí, depois de um certo tempo, o cidadão, esse cavalo era apelidado até Mumu dos Anjos. Na época chamava esse cavalo assim, Mumu dos Anjos. Aí depois de um certo tempo, o que é que o cara resolve? Ó? Ele resolve vender esse cavalo. E aí na mesma região que ele está morando, lá no Rio de Janeiro, no bairro lá, tem um cidadão que ele participa de corrida de cavalos. E tem um cavalo de raça, bom, tudo, que ele já ganhou várias corridas. Mas ele está querendo comprar um cavalo bem manso para dar a sua filha para começar a treinar, para ser jockey, né? É jockey que chama esse. E aí ele informou a ele que estão vendendo esse cavalo, que apesar de estar trabalhando com papelão, mas um cavalo manso que dava para poder ele comprar. E ele vai lá e compra esse cavalo desse cidadão.
chega uma data que ele tem uma importante competição, que é para o cavalo dele, ou de raça, participar, um dia antes o cavalo sofre um acidente lá e fratura uma perna. E aí, quem ele diz, olha, e aí ele tinha que colocar um no lugar, porque a empresa dele era credenciada, tinha que participar de qualquer forma, ou perdeu-se ou não, mas tinha que participar. E aí quem coloca no lugar? O Pangarezinho, que ele comprou, né? Sem preparo nenhum, todo desajeitado, né? Sem pedigree, sem nada, mas está lá para competir. O que surpreendeu a todo mundo é que esse cavalo, ele conseguiu ganhar aquela competição. Como? Mas conseguiu. Né? Ele conseguiu ganhar aquela competição. Aí um ano depois, está o cavalo o quê? Sendo levado para vários países, né, para competir, porque aí já estava bem tratado, comendo ração importada. Por quê? Porque aproveitou uma oportunidade. E o cara que vendeu não sabia o que tinha na mão. Quer dizer, esse cavalo foi avaliado na época em 500 milhões. 500 milhões, isso é dólar ou é reais? 500 milhões foi avaliado. Quer dizer, aquele catador de lixo tinha isso tudo na mão. Às vezes nós também, em vez de problemas, temos todas as soluções na mão, mas não sabemos dar o valor certo, não sabemos reconhecer aquele cara que tem aquela mulher espetacular, faz tudo, e ele reclama, não sei o quê, depois que a mulher larga, é aquele cara real. Né? Oh, rapaz, foi o que eu fiz. Tá? Então, pessoal, primeiro, problema da nossa vida nós temos que eliminar. Nem que tenha que cortar na carne, ou pequeno ou grande. Se é pequeno, um dia ele vai crescer. Não é isso? Se é grande, melhor ainda, que tem que ser resolvido de imediato. E o que também? Olhar perto dos problemas, quais são as soluções que nós temos. Né? A melhor solução é o quê? Obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e ter atitude. Então é isso que nós vamos ter também esse início de ano, né? Olhar o que a gente tem para melhorar durante esse ano, né? O que a gente tem que conservar, o que bom que a gente tem para conservar, né? Mas o que aparecer de dificuldade, a gente vê onde é que precisa cortar, e cortar